Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sou professora Evilane e a nossa aula de Química de hoje é revisão para a primeira atividade qualitativa, referente ao mês de abril. Nós vamos falar sobre o capítulo 2, processos de separação de mistura, capítulo 3, a constituição da matéria, vamos aprofundar os modelos atômicos e as leis ponderais, e um conteúdo complementar, conhecido como transformações físicas e químicas da matéria. Bem, nós vamos começar com as separações de mistura, homogêneas e heterogêneas. Para isso, a gente precisa distinguir primeiro que tipos de mistura nós vamos trabalhar, As misturas são reuniões de substâncias diferentes, As misturas podem ser com uma única fase, ou seja, tem um aspecto uniforme, a gente chama de mistura homogênea. E temos as misturas que tem mais de uma fase, ou seja, não tem aspecto uniforme, a gente consegue observar mais de uma das substâncias que estão envolvidas na mistura, são chamadas de heterogêneas. As substâncias homogêneas são chamadas de soluções e as misturas heterogêneas, elas não têm um nome específico. Bem, os processos de separação são processos físicos utilizados para separar cada uma das substâncias que compõem uma mistura, são conhecidos como análise imediata das misturas, Os processos de separação de misturas podem ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende de seguintes aspectos: tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea, a natureza dos elementos químicos que formam as misturas e densidade, temperatura e solubilidade dos elementos. Mas eu gostaria de deixar aqui uma observação para vocês, pessoal, que diz o seguinte: de uma forma geral, a separação dos componentes de uma mistura quase sempre necessita da utilização de métodos muito além daqueles que a gente pensa que ele vai só utilizar, Ou seja, às vezes na separação de uma mistura você vai usar 2, 3, 4 métodos diferentes. Bem, vamos começar pelas misturas heterogêneas sólido-sólido, Nós temos os processos mais antigos, mais rudimentares. A catação, que é o método de separação que usa a mão ou a pinça, pessoal? É para separar sólidos que tenham tamanhos ou aspectos diferentes, A peneiração, também nós vamos trabalhar com sólidos de tamanhos diferentes, Nós vamos utilizar uma peneira, uma máquina industrial chamada de TAMS, que é muito utilizada na indústria alimentícia e nos bancos, Nós temos a ventilação e a levigação, os dois processos trabalham com a densidade dos materiais. A ventilação usa corrente de ar e a levigação usa corrente de água para separar o sólido menos denso do mais denso, A levigação é muito usada nos garimpos de ouro, E a ventilação serve para separar o arroz da escolha, Temos a flotação e a separação magnética. A flotação, você usa um líquido que não pode dissolver nenhum dos sólidos, Esse líquido, ele vai ser intermediário, a densidade dele tem que ser intermediária em relação aos dois sólidos, ou seja, o sólido mais denso vai ficar depositado no fundo, por exemplo, areia e serragem. Aí a água vai ficar no meio e a serragem vai ficar flutuando sobre a água. Já na separação magnética, você vai usar um material imantado, ou seja, um ímã, que vai atrair materiais como ferro, cobalto e níquel para o seu campo magnético, Esse processo de separação magnética a gente pode chamar também de imantação. Aí temos a dissolução fracionada, Que é o método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos, com o objetivo de dissolver apenas um deles. A solução resultante é separada do sólido insolúvel por filtração. E a solução salgada, água e sal, pelo processo de destilação simples. Aqui foi um exemplo que eu dei, pessoal. Quando você está separando água, sal e areia, Então você usa a dissolução para dissolver o sal e aí faz o processo da filtração para separar a água salgada da areia e por fim a destilação
simples para separar a água do sal, o processo da evaporação. A sublimação dos materiais, ele precisa se sublimar. O que é a sublimação? É a passagem de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. No caso, mais é do sólido para o gasoso, né? Que o material tem que estar sólido. Materiais como cânfora, enxofre, naftalina, gelo seco, iodo, né? São materiais que se sublimam. Então, se eles estiverem numa mistura de algum material desse com areia, por exemplo, você aquece a mistura e esses materiais eles vão se sublimar, eles vão passar para o estado gasoso. Temos também agora a separação heterogênea sólido-líquido, né? A decantação, que é um processo onde você vai deixar em repouso a mistura, né? A fase sólida, por ser mais densa, vai se depositar e a parte líquida, ela vai ficar na parte de cima do recipiente, porque ela é menos densa, né? Aí, para você retirar esse líquido, você pode usar um sifão, que é tipo uma mangueira, né? Você vai pegar o material e suspender ele e botar o recipiente coletor mais abaixo. Com o sifão, você usa a pressão com a boca e suga para fazer o líquido passar para outro recipiente. A parte sólida não sobe pelo cano, né? Já a centrifugação é uma maneira acelerada da decantação, né, pessoal? Você usa muito para fazer análises clínicas do sangue, né? O sangue é uma mistura heterogênea, onde você vai ter que separar a parte sólida da parte líquida para fazer os exames de hemograma completo, né? Vocês têm essa centrífuga também em casa, que são as máquinas de lavar louça, né? Elas são chamadas de centrífuga. Já a filtração simples, né, pessoal? Você vai usar um papel de filtro, aí a parte sólida vai ficar retida no filtro e a parte líquida vai passar para o recipiente, né, de coleta. Já a filtração a vácuo é a maneira acelerada de fazer o processo da filtração, certo? Você vai usar um material como quitaçato, uma trompa de água, né, para fazer o ar sair de dentro do quitaçato, um funil de Buchner, né, um papel de filtro, né, e você vai botar a mistura. O líquido, como não vai ter a resistência do ar, ele vai conseguir passar mais rapidamente para o recipiente coletor, né. Aí temos a separação heterogênea de líquido. Nesse caso, os líquidos se misturam de maneira heterogênea, água e óleo, água e querosene. Você vai fazer eles ficarem em repouso, né? Primeiro ficam em repouso dentro desse aparelho aqui, chamado de funil de bromo, que a gente pode chamar de funil de decantação ou funil de separação, né? O líquido menos denso, ele vai ficar depositado na parte de baixo ou na parte de cima, e o mais denso na parte de baixo, né? E você vai abrindo essa válvula aqui e vai separando os dois líquidos. Quando você vê a marca aqui do líquido mais claro, que é o menos denso, você fecha a válvula e você consegue separar os dois, né? Aí tem a separação da mistura heterogênea de sólido gás. Você usa a filtração, o material fica retido numa tela de filtro, é o que acontece nos aspiradores de pó e nas centrais de ar e nos ar-condicionados, né? Aí temos a separação de sólido gás, que é a decantação, né? Você usa uma máquina chamada de chicana ou câmara de poeira, né? Ela é muito usada industrialmente. Ela faz o seguinte, ela tem esses obstáculos aqui dentro dela, onde a poeira vai ficar retida, né? A partir do toque dela nesse zigue-zague aqui, né? Ela vai se acumulando devido à gravidade também, né? Nós temos os processos de mistura homogênea, sólido-sólido, né? No caso das ligas metálicas, por exemplo, a fusão fracionada, né, pessoal? Bem, esse método, ele utiliza para separar os componentes de uma mistura homogênea sólida, né? A mistura deve ser aquecida até atingir o menor ponto de fusão. Assim, em seguida, por filtração ou peneiração, o sólido restante é separado do líquido, né? Então, se você tem uma liga metálica de ouro 18 quilates, você tem a mistura de ouro, prata e cobre, né? Então, você consegue fazer a separação aquecendo. O material que tem o menor ponto de fusão vai derreter primeiro e aí você separa da mistura por filtração ou peneiração, né? Aí temos a separação sólido líquido, que é a evaporação. Nesse processo aqui, nós não utilizamos o líquido, ele vai ser perdido para o meio, né? A gente fica apenas com a parte sólida.
É o que acontece nas salinas, pessoal. Botei até aqui uma figura. Aqui a água evapora, a água do mar, se cristalizando cada tipo de sal que existe na água do mar. Então, nós temos também um processo chamado de cristalização fracionada aqui, nesse caso. Aí temos a mistura homogênea sólido-líquido, que pode ser separada também por destilação simples. Já nesse caso, a parte líquida é aproveitada, né? Ela vai ficar retida aqui nesse balão, que a gente pode usar um balão de coleta, mas nesse caso aqui da figura é um Erlenmeyer, né? Você tem um bico de Bilsen que vai aquecer o balão de destilação, onde tem a mistura de água salgada, por exemplo, ou água misturada com açúcar. A água vai passar pelo processo de ebulição, o vapor de água, ele vai passar por essa outra máquina aqui que se chama condensador. E o que é a condensação? É a mudança de líquido para, de gasoso para líquido, né? E aí essa água vai ser retida aqui nesse recipiente que é o Erlenmeyer. Essa água é a substância pura, água destilada, certo? Aí temos a separação líquido-líquido. Nesse caso, os líquidos são miscíveis entre si, ou seja, se misturam de maneira homogênea. Nessa tipo de separação, nós vamos usar a diferença entre o ponto de ebulição dos materiais, dos líquidos, né? À medida que cada ponto de ebulição vai chegando de um elemento, então, de uma substância, ele vai passando para o estado gasoso, né? Nessa torre de fracionamento, é um processo bem parecido com a destilação simples. A diferença é que tem essa torre de fracionamento acoplada aqui ao balão de destilação. No mais, os aparelhos são os mesmos da destilação simples, né? É o que acontece aqui no petróleo, pessoal, a destilação fracionada do petróleo. Você tem aqui a torre de fracionamento, é claro que isso aqui é feito em grande escala, né, pessoal? Essa torre aqui tem mais ou menos 40 metros de altura. Então, cada substância, à medida que atinge seu ponto de ebulição, o ponto de ebulição mais baixo é dos gases. Depois vem a gasolina, o querosene, o óleo combustível, o óleo lubrificante e os resíduos, que é a parafina e o asfalto, né? Aí temos a separação gás e gás, que a gente chama de liquefação fracionada, né? Para a gente obter os gases de maneira pura, principalmente oxigênio e nitrogênio, né? Também nós temos aqui como se fosse uma torre, né, de fracionamento, né? Mas aqui é o seguinte, à medida que a mistura líquida ela vai sendo resfriada, ou a mistura gasosa vai sendo resfriada, ela vai se tornando líquida, cada um separadamente, ó. Tá aqui os pontos de condensação de cada um, né? Ou de liquefação. E aí depois é só você aquecer novamente e transformar cada um desses líquidos aí em gases mesmo. Aí temos o processo da dissorção, né, que é quando as substâncias podem reter em sua superfície certos gases, né, substâncias gasosas. Nós temos o exemplo aqui das máscaras de gás venenoso que tem carvão ativo, que é esse aqui, ó, que eu coloquei aqui do lado, certo, pessoal? Então, os gases vão ser retidos nesse carvão ativo e a gente pode usar isso também em geladeiras, né, pessoal? A pó de café também faz esse processo. Aí temos uma cromatografia, que é um tipo de separação mistura mais recente, né? Você separa os componentes pela cor. É por isso que se chama cromatografia. Cromo vem da palavra cor. Mostrei aqui para vocês como é que fica a separação das cores que constitui cada piloto aqui, ó. Ok? Bem, nós vamos falar agora de transformações físicas e químicas da matéria. Bem, antes de começar a falar, nós precisamos rever o conceito de matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e de fenômeno, que é qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza, ou seja, provocado experimentalmente, né? Bom, nós temos as transformações físicas, que são aquelas que não alteram a constituição íntima da matéria, né? Não vai haver a formação de novas substâncias. Para que elas aconteçam, nós temos que ter uma mudança de estado físico, né? Nós estudamos no início do ano as mudanças de estado físico da matéria, né? Que é fusão, vaporização, condensação, liquefação, solidificação e a sublimação, né? Então, qualquer processo desse aí é um processo físico. A dissolução de um soluto por um solvente, né, pessoal? Por exemplo, quando você coloca um comprimido efervescente antiácido misturado com a água, vai produzir um gás, e esse gás é em decorrência do processo químico que acontece.
Aí temos alterações na forma e no tamanho da matéria também, né, pessoal? Quando você corta um pedaço de papel, você está diminuindo o tamanho. Quando você amassa uma folha de papel, você vai estar modificando a forma dessa folha. As transformações químicas, nós já vamos ter a formação de novas substâncias. Substâncias essas novas que vão ser completamente diferentes quimicamente das substâncias iniciais, né? Então eu botei aqui a decomposição dos alimentos e a combustão do papel. Que você deve lembrar, né, que todo processo químico, pessoal, se chama reação química, onde as substâncias iniciais são os reagentes e as substâncias finais são os produtos, né? As transformações químicas são representadas por equações químicas. As substâncias produzidas são quimicamente diferentes das substâncias iniciais. E nas reações químicas, a conservação do número de átomos, da quantidade de massa, ocorre um rearranjo dos átomos, mas não há conservação no tipo de molécula, né, formada. Tá, aqui eu dei um exemplo, a formação da água, né, nós temos nos reagentes 4 átomos de hidrogênio, como também vamos ter 4 átomos de hidrogênio nos produtos. Aí temos 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 átomos de oxigênio no produto, você pode ver que a quantidade de oxigênio se conservou, né, e de hidrogênio. Agora as moléculas, ó, uma molécula de oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio para produzir 2 moléculas de água. Então, gás oxigênio, gás hidrogênio é completamente de água. Ocorre um rearranjo desses átomos. Lembrando, pessoal, que cada bolinha dessa é um átomo. Quando você junta 2 bolinhas, você tem uma molécula, que constitui uma substância. Então, aqui nós temos o átomo de hidrogênio, 2 juntos, a molécula de gás hidrogênio, e como nós temos 2 moléculas, aqui vai constituir apenas uma única substância. As transformações químicas, elas podem ocorrer de maneira espontânea, né? Apenas com a junção das substâncias, ela ocorre, ou então ela ocorre em decorrência de uma energia inicial, né? Ou seja, calor, luz, corrente elétrica, né? Ou então a ação mecânica, você friccionar um material no outro, né? Evidências de transformações químicas, nós temos a mudança de cor, é o que acontece, por exemplo, com a banana, com a maçã, com a batata, pessoal. Elas vão sofrer um processo de oxidação, né, onde elas vão mudar a cor delas e vai ficar escura. A liberação de um gás ou efervescência, eu acabei de dizer aí sobre os comprimidos efervescentes. Formação de um sólido precipitado em decorrência de 2 líquidos, né, que vão reagir e vão formar um outro líquido e um sólido. Temos a detecção de cheiro característico, né, pessoal? As reações químicas, elas transmitem um cheiro, um odor diferenciado do inicial. A formação de chama ou luminosidade, o que acontece com os fogos de artifício, né, com vagalume. E a variação da temperatura aumentando ou diminuindo. Então, se você queima uma folha de papel, você está aumentando a temperatura através da combustão. Bem, nós vamos falar agora sobre a evolução dos modelos atômicos e as leis ponderais. Bem, a gente sabe que a palavra átomo, ela começou a ser pronunciada 2000 anos antes de Cristo, né? Lá na época dos filósofos gregos, eles acreditavam em 2 teorias diferentes. Os atomísticos, né, que acreditavam que toda a matéria era constituída por átomos, né, que era Leucipo e Demócrito, né, que era seu discípulo. Eles afirmavam que a matéria, à medida que ela fosse sendo reduzida pela metade, ela ia chegar até um ponto onde a gente não ia mais conseguir dividi-la. E essa pequena parte se chamaria átomo, né? Então a matéria era descontínua e formada por partículas indivisíveis e invisíveis batizadas de átomo. Átomo significa não divisível, ok? Já o conceito continuista, que é de Empédocles e Aristóteles, eles afirmavam que toda a matéria era constituída de 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e que a existência desses elementos eram resultados da combinação de propriedades físicas das substâncias, como seco, úmido, calor e frio. Tá, aqui eu estou mostrando para vocês essa relação, né, do ar com a água úmido, do ar com o fogo quente, do fogo com a terra seco e da terra com a água frio. Bem, logo depois, essas teorias filosóficas, né, e
de Demócrito e Leucipo ficaram muito tempo só nos escritos, né, esquecido por bastante tempo. Aí, seguindo essa linha do continuismo, né, a alquimia, que era uma ciência mística que misturava religião, misticismo e ciência ao mesmo tempo, ela se baseou nos seus estudos nesses princípios dos 4 elementos, né? Talvez foi por isso que eles não conseguiram desenvolver muita coisa, mas em compensação nessas tentativas errôneas de conseguir realizar os seus anseios, eles conseguiram contribuir bastante para a ciência hoje, né? O que a gente conhece hoje como medicamentos para certas doenças, até o estudo de certas doenças também. Eles produziram ácidos, eles produziram óxidos, ésteres, né? Que são compostos inorgânicos e orgânicos que a gente conhece hoje. Então, na medida que eles iam tentando produzir o elixir da longa vida e a pedra filosofal, eles acabaram contribuindo para os estudos mais modernos que a gente tem hoje, né? Bom, esse elixir da longa vida, ele era um líquido que acabava com as mazelas do corpo, né, das doenças que existiam no corpo humano, e faria com que o homem tivesse longa vida. Já a pedra filosofal, ela era um material que era responsável pela transmutação dos metais, ou seja, você tocando essa pedra num material como mercúrio ou chumbo, você transformaria eles em ouro, né? Vocês sabem que hoje isso é possível, né, pessoal, a transmutação. Bem, aí com o passar do tempo, a tecnologia foi aumentando e os cientistas começaram a usar a parte experimental. Os alquimistas também, pessoal, antes de falar sobre as leis ponderais, eles contribuíram bastante para a produção dos materiais de laboratório que a gente conhece hoje, os equipamentos de laboratório, né? Então, as leis ponderais são as leis químicas que estudam as relações entre as massas das substâncias, né? Nós temos a primeira lei, que foi feita pelo pai da química moderna, que é Antoine Laurent Lavoisier, é a lei de conservação das massas. Lavoisier, ele fazendo experimentações de combustão, ele observou que quando o sistema era fechado, a massa inicial dos reagentes era igual à massa final dos produtos, né? Ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bem, aqui na lei de Lavoisier nós vamos trabalhar com somas e subtrações, né? A segunda lei é a lei de Louis Proust, a lei das proporções definidas. Numa reação química, as massas das substâncias participantes guardam entre si uma mesma proporção. Ou seja, pessoal, à medida que uma massa dobra, a outra também precisa dobrar. Se nós temos 5 substâncias numa reação, as 5 terão que dobrar ou dividir na mesma quantidade as suas massas, ok? E temos a terceira lei, que é a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton, que diz o seguinte: se você conservar a massa de uma substância e fazer essa massa conservada reagir com massas diferentes de outras substâncias, você vai poder encontrar substâncias diferentes. No exemplo que eu dei aqui, a reação entre hidrogênio e oxigênio pode produzir água e água oxigenada. Você vai conservar a massa de uma das substâncias e vai relacionar elas com massas diferentes de outras substâncias. Bom, aí adentramos nos modelos experimentais, né? Nós temos o modelo de Dalton, que foi o primeiro modelo, baseado nas leis ponderais de Lavoisier e de Proust. É o modelo da bola de bilhar, é o modelo mais simples que nós temos, assim, de alguma forma que o átomo tem. Toda a matéria é formada por átomos, partículas esféricas maciças indivisíveis e indestrutíveis. Dalton disse que um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, ou seja, tamanho e massa. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de 2 átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. E nas reações químicas ocorre um rearranjo de átomos, ou seja, não há criação e nem formação de substância. Aí vem o segundo modelo, que é o modelo de Thomson, em 1903, que é o modelo do pudim de passas, né? Ele dizia que o átomo era uma esfera rígida, composta de um fluido positivo, onde estariam mergulhados os elétrons, que foram as partículas subatômicas que ele descobriu.
A partir do modelo de Thomson, o átomo passou a ser divisível. Qual foi o experimento que ele fez? Ele usou uma ampola de Crookes, ou ampola de raios catódicos, né? Onde ele colocou um aparato, que é um anteparo aqui, um obstáculo, né, opaco. E ele observou que os raios catódicos, porque eram emitidos pelo lado negativo da ampola, né, o cátodo, eles conseguiam se propagar em linha reta, ou seja, porque havia a formação de uma sombra dentro da ampola, né, do anteparo. Já no segundo experimento, ele colocou um molinete de mica, que é um pequeno catavento, e ele observou que esses raios catódicos, eles faziam o molinete de mica funcionar. Então, esses feixes catódicos aí, eles são corpusculares, tem massa, né? E por fim, ele colocou duas placas eletrizadas e magnetizadas, né, positiva e negativa. A negativa, ela repeliu esses raios catódicos, e a positiva atraiu. Então, se deduziu que no átomo tem uma partícula negativamente carregada, que são por eles batizadas de elétrons, né? Bom, aí por fim vem o sistema planetário, que é o de Rutherford, em 1911. Até hoje, nenhum modelo foi constituído, um novo modelo. Ninguém se contradiz a Rutherford em relação ao átomo ter duas regiões distintas, que é o núcleo central e a eletrosfera, que é a periférica. E ele descobriu isso, o seu sistema planetário, fazendo essa experimentação na época. Ele já tinha conhecimento sobre o estudo da radioatividade, né? E ele fez esse experimento com o elemento químico polônio, emissor de radiação alfa, que é positivo. E ele observou o seguinte: a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios, né? Ou seja, no átomo existia um grande espaço vazio, que ele chamou de eletrosfera, né? E nessa eletrosfera ele colocou os elétrons que Thomson havia descoberto. E ele depois descobriu que a maioria dos feixes uma parte dos feixes de luz não atravessava a lâmina, e outra parte atravessava e sofria desvio. Então é porque no átomo existe uma região pequena positivamente carregada, né? Já que a partícula alfa é positiva, se ouvia desvio, então era porque o núcleo era carregado positivamente. Essa partícula positiva foi descoberta logo depois, fazendo o trabalho de Thomson, só que de maneira inversa. Em vez dos raios serem catódicos, os raios passaram a ser anódicos, ou seja, a sair do lado positivo da ampola. E esses raios anódicos ou canais foram chamados de prótons por Rutherford. Bem, os outros cientistas que foram aparecendo, pessoal, eles contribuíram para o modelo de Rutherford, né? Nós temos Niels Bohr, que ele em 1903 ajudou a explicar o comportamento dos elétrons no átomo, né? Ele disse que os elétrons eles faziam saltos quânticos, né, na eletrosfera, que essa eletrosfera era dividida em níveis de energia, que ele chamou de órbitas, né, onde os elétrons eles não tinham a condição de ter nem de liberar energia própria, né, eles não assumiam qualquer valor de energia, mas sim da órbita a que eles estavam, né, e que esses elétrons eles tinham a capacidade de absorver energia na forma de pequenos pacotes chamados de quanta ou quanto, e aí eles se afastavam do núcleo porque eles ficavam bastante energizados, né, pessoal? E aí eles ficavam temporariamente, eles tinham tendência a voltar para a mesma posição, e eles devolviam essa energia absorvida na mesma quantidade em forma de ondas eletromagnéticas, que a gente hoje conhece como fóton, as luzes, né, cores. À medida que ele fazia o salto quântico, ia sendo emitida uma cor diferente. Então, ao se aproximar do núcleo, ele perdia toda a energia que ele tinha absorvido. Bem, aí temos Arnold Sommerfeld, né, pessoal, que ele afirmava que os elétrons, além de maneira circular, eles rondavam ao redor do núcleo de maneira elíptica também, né. E ele afirmou que os níveis de Niels Bohr não eram apenas níveis, existiam também entre esses níveis os subníveis de energia, que ele batizou de S, P, D e F, né. E temos James Chadwick, que foi o descobridor da terceira partícula do átomo, que são os nêutrons, são partículas desprovidas de carga, né? Eles são responsáveis pela interação do núcleo atômico, certo, pessoal? Ou seja, dentro do núcleo, se tem só partículas carregadas positivamente, então precisa haver
uma outra partícula dentro do núcleo capaz de segurar esses prótons, né, para eles não se repelirem e desestabilizarem o núcleo. E por fim, o nosso modelo atual, que é o modelo de Röntgen, né, que foi auxiliado pelas teorias de Heisenberg e de de Broglie, né. Röntgen, ele se baseou na teoria da mecânica ondulatória, né, ou seja, no átomo não existe órbitas, e sim orbitais, né, que são regiões do espaço do átomo onde a probabilidade de se achar elétrons é máxima, né. O princípio de dualidade da matéria de de Broglie afirma que a matéria ela se comporta como partícula e onda, né? Como partícula pelos estudos de Einstein, como onda pelos estudos de Maxwell, né? Ou seja, os elétrons eles têm esse comportamento de partícula-onda. E o princípio de incerteza de Heisenberg afirma que é impossível se determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron no átomo. Tá aqui o desenho do nosso modelo atual. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Procurem fazer a atividade com calma. Tentem estudar pelo livro e observar as aulas anteriores, as videoaulas, né, que são muito mais bem explicadas. Aqui é mais uma aula de resumo, né, que é de revisão. Então, aperfeiçoem o estudo de vocês através das videoaulas. Eu estou na plataforma para tirar as dúvidas de vocês, ok? Grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.